E hoje aqui no Motor Driver nós temos Nissan Versa na versão de entrada, que é a versão Sense deste sedã. E eu vou te mostrar tudo. Vou falar de porta-malas, de espaço interno, do que você encontra lá dentro da cabine e principalmente de como este carro anda e também para quem é efetivamente este carro aqui. Então já deixa aí o seu like, se você não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e também no TikTok, @MotorDriverBR. E roda a vinheta, porque eu tenho muito para te mostrar aqui. Mas é claro que eu tenho que começar falando aqui do design do carro, né? Porque ele praticamente não sofreu nenhuma alteração. Você olha aqui para frente dele, ele já é essa nova geração, bastante bonita por sinal, mudou completamente o carro. E aqui nós temos na dianteira faróis totalmente halógenos, tá? Tanto farol baixo quanto farol alto quanto a seta. Aqui nada em LED. Aqui de baixo nós temos farol de neblina e aqui sim nós temos uma luz diurna somente halógena, ela não é em LED. Você nota aqui, olha, que o farol de neblina ele tem essa repartição no meio, aonde aqui nós temos a luz diurna e aqui nós temos o farol de neblina, o que garante, por exemplo, que você possa pegar rodovias de pista simples, onde você tem que andar com o farol baixo ligado, onde você não precise ligar o farol baixo. Basta que você deixe o carro ligado andando, que você já vai estar com a luz diurna tranquilamente acesa. Ah, e um detalhe, ele tem o acendimento automático dos faróis, então você não precisa nem se preocupar em acender os faróis utilizando ali o comutador, mas na hora que eu estiver lá dentro eu te explico. Aqui nós temos essa grade dianteira Black Piano, onde nós temos essa moldura, né, também cromada da grade, aqui o emblema da Nissan, o porta-placas, e essa daqui é a dianteira do nosso Nissan Versa Sense 2023. Detalhe interessante, tá vendo aqui, olha, que tem essas abas aqui, né, que dão um detalhe bastante esportivo até para o para-choque. Elas não raspam nas entradas de estacionamento e valetas. Isso é um ponto bem interessante, né, porque o antigo raspava bastante e esse daqui já não raspa tanto. Isso é um ponto muito bom que foi acertado pela Nissan. Aqui na lateral nós temos rodas de aço, sim, rodas de aço, e aqui nós temos calotas, pneus 195, 65, aro 15, rodas de aço com calotas, lógico, é a versão de entrada. Aqui nós temos o repetidor de seta, retrovisores na cor preta, e aqui nós temos a maçaneta que sim, tem este botão aonde você tem a chave presencial, que é esta chave aqui. Então basta que você deixe ela no bolso ou na sua bolsa, na mochila, enfim, você chega próximo do carro, aperta este botão, pronto, aqui ele está travado e aqui ele está destravado e você tem acesso ao carro, e lá dentro você tem também o botão de partida, ou seja, você só tem a chave aqui como efetivamente um sensor. Aqui na traseira você tem aquela traseira que você já conhece, também uma traseira que ficou bastante bonita aqui no Nissan Versa, com essas lanternas horizontais, nada em LED também, totalmente halógenas. Aqui você tem, né, o desenho das lanternas, aqui seta, aqui a luz de ré, aqui atrás o nome Versa, a marca da Nissan e o porta-placas. Detalhe interessante, aqui no para-choque nós temos os sensores de estacionamento e um ponto que me chamou bastante atenção. Essa moldura plástica aqui, ela tem, olha, a textura imitando fibra de carbono, o que é bastante interessante, né? Agora, falando de porta-malas do carro, nós temos aqui 466 litros de capacidade, ficou maior do que a antiga geração, então você tem aqui um porta-malas bem avantajado para você levar as suas malas. Com detalhe, porta-malas deles de 466 litros é maior do que de muito sedã médio, isso porque o Versa é considerado um sedã compacto. Aqui dentro do compartimento nós temos step de uso temporário com roda de aço, tá? E a abertura do porta-malas pode ser feita de duas maneiras, por uma alavanca ali do lado do banco do motorista, ou então pela própria chave, onde você clica e segura neste botão aqui e pronto, a tampa do carro é aberta, além de, claro, pela própria tampa, onde você vem aqui debaixo do emblema da Nissan e você tem a abertura da tampa.
Antes de falar aqui do interno, vamos falar de motor deste carro. Deixa eu abrir ele aqui, porque nós temos um motor, olha, onde você abre por aqui, você tem essas duas alavancas, né? Aqui você abre a tampa do combustível e aqui a tampa do motor. Basta puxar e pronto, você já tem aqui acesso ao capô do carro, aonde você vai encontrar o motor dele, que é 1.6, 16 válvulas, motor já bem conhecido. Onde é que está a alavanca? Achei. Tá aqui, pronto. 1.6, 16 válvulas, que entrega 113 cavalos de potência quando abastecido com etanol, com 15,3 kgfm de torque, e 110 cavalos de potência quando abastecido com gasolina, com 15,2 kgfm de torque. E acoplado a ele, nós temos a transmissão CVT de 6 marchas. E lá dentro eu explico por que ele tem 6 marchas. E você não tem opção de mudanças manuais nem pela alavanca e nem pelas aletas atrás do volante. E esse daqui é o Nissan Versa Sense, a versão de entrada deste sedã que você encontra no grupo Destaque. Lá você pode fazer um test drive e ver de fato qual versão te agrada mais, se a Sense, a Advance ou a Exclusive. E ainda você tem lá a linha Frontier, linha Kicks e tudo o que você precisa na linha Nissan, na Nissan Destaque. Os endereços estão aqui na descrição do vídeo e você pode acessar o nosso Instagram, @Grupo Destaque Auto, e também conhecer mais sobre o maior grupo de concessionários do Alto Tietê e Grande São Paulo em grupodestaque.com.br. E a melhor negociação com a melhor avaliação do seu seminovo, você já sabe, né? Vai ser lá no Grupo Destaque. Agora, falando de espaço, aqui na parte de trás do carro tem um detalhe interessante. Quando eu abro ele somente pelo presencial, para eu abrir a porta traseira eu tenho que vir aqui no botão e aí sim eu destravo todas as portas. Então agora sim nós temos aqui a porta traseira destravada. Nós temos aqui estes bancos totalmente em tecido, tá? Com os encostos inteiriços, eles não são móveis, são encostos fixos, tá? E aqui nós temos, olha, um padrão bonito, viu? Bem bonito aqui dos bancos, não são bancos ruins nem feios. Aqui na porta nós temos um acabamento totalmente em plástico rígido, tá? Mas um acabamento bom, não tem nenhum tecidinho aqui, nada, é plástico puro. Este plástico aqui que imita a fibra de carbono. O botão aqui para abrir o vidro traseiro não é iluminado. E aqui nós temos um pequeno porta-garrafas. Agora, quando você entra aqui no carro, nós temos 2,62 m de entre-eixos. Eu tenho 1,90 m de altura. E olha só o espaço que eu tenho aqui no banco traseiro. Olha, meus joelhos, fica aí 2 dedinhos apenas aqui, ó. 2 dedinhos para ele encostar no banco dianteiro, que está ajustado para mim. E a minha cabeça, ela só pega no teto por conta dessa caída aqui do sedã, que é comum, né? Não tem muito o que fazer. Afinal de contas, eu sou um cara grande. Então, para eu viajar com tranquilidade, aí eu tenho que ficar com os joelhos entreabertos e aí sim poder encostar aqui no encosto de cabeça. Se não, nada feito. Se eu ficar na posição correta aqui, a minha cabeça pega no teto e aí não tem muito milagre, né? Aqui atrás não temos saída de ar, mas temos 2 portas USB que ficam ali no console, tá? Então, você tem aqui 2 portas USB para poder carregar o smartphone e assim ninguém fica sem carga. Agora vamos lá para frente que eu quero te mostrar o painel do Nissan Versa. Já aqui na frente nós temos aqui a cabine do carro, sim. E aqui, olha, nós temos um acabamento na porta também em plástico rígido, repetindo da porta traseira, maçaneta cromada, aqui para você abrir e fechar, né? Basta você clicar aqui, ele abre e fecha. E aqui nós temos os controles dos retrovisores elétricos, central de travamento das portas e as travas dos vidros traseiros. E aqui os botões, somente este tem iluminação e todos os outros são sem iluminação, inclusive das outras portas, tá? E aqui você tem o automático somente para descer o vidro. Aqui o mesmo acabamento imitando fibra de carbono. E aqui sim nós temos um pequeno acolchoadinho, bem de levinho, mas que sim dá um certo conforto. Os bancos aqui são bonitos também, eles repetem o mesmo estilo dos traseiros, tem aqui essas faixas mais claras, com preto, com essa textura. Bancos da linha Zero Gravity da Nissan. E aí então, estamos aqui dentro do carro
para te mostrar um pouco do acabamento do painel, que sim, olha, é um acabamento bom, viu? É plástico rígido em toda a extensão dele, mas é um plástico de boa qualidade. Você nota aqui no toque que ele tem uma boa qualidade, tá? E aqui ele tem essa mudança de cor, não tem mudança de textura, e aqui, olha, é uma costura até que imita ser um couro, mas não é couro. Aqui nós temos as saídas de ar das extremidades, que são redondas, e aqui as duas saídas de ar, que são horizontais, né? Deixa eu ligar aqui o carro. Aliás, para ligar o carro, olha, tô com a chave no bolso aqui, basta que eu pressione o botão e pronto, partida dada aqui no nosso Nissan Versa. Aqui nós temos o rádio, um rádio Bluetooth competente, funciona, entrega o que precisa, né? Tem a conexão Bluetooth aqui também, e você não tem nada mais do que isso aqui nesse rádio, né? Você só emparelha seu telefone aí no Bluetooth, você pode escutar suas músicas favoritas. Logo aqui de baixo nós temos o painel do ar-condicionado. Aqui você direciona o fluxo de ar, ar-condicionado, desembaçador traseiro, aqui a velocidade, recirculação e o ar de fora. E aqui a temperatura. Nada mais do que isso, super tranquilo aqui de você operar. Aqui nós temos tomadinha 12 volts, porta USB e entrada auxiliar. E aqui nós temos um pequeno porta-trecos, aqui de baixo. Aqui, na moldura do câmbio, que é em black piano, inclusive, nós temos a alavanca, com esse detalhezinho aqui também imitando fibra de carbono, as posições parking, ré, neutro, drive e a posição low, ou ladeira, como alguns costumam chamar, mas eu prefiro low, porque justamente ele faz a função de freio motor quando você está utilizando o Nissan Versa, tá? Então, se você precisa tá descendo uma ladeira muito íngreme, por exemplo, a Serra Oswaldo Cruz, que vai ali de Taubaté para Ubatuba, você deixa no low e ele vai manter o carro numa velocidade constante, em primeira marcha efetivamente, tá? Para você utilizar, e se não, você utiliza no drive normalmente. Tem um botão aqui, este botão aqui de baixo, que ele ativa a função Sport do câmbio no painel. Botãozinho bem escondidinho, mas que ele dá um vigor a mais aí para o carro ter um pouco mais de arrancada, né? Aí aqui nós temos porta-garrafas, tá? Porta-copos, né? Ou garrafas, como você queira. Aqui o apoio de braço e aqui as duas portas USB que eu falei lá atrás, tá? Então o painel do carro é isso daqui, é bem parecido com o do Nissan Kicks, inclusive, até porque o Versa nada mais é do que um sedã do Kicks. Deixa eu ligar o ar aqui que está bem quente. E aí nós temos aqui o volante do carro, que é exatamente o mesmo que você vê no Nissan Kicks, e ele tem aqui ajuste de altura e também de profundidade. Só que o ajuste de altura dele despenca, tá? Despenca. Nota-se que o acabamento não foi tão refinado aqui no carro. Aqui nós temos os botões da multimídia, aqui do controle de velocidade de cruzeiro, que não é adaptativo, aqui o limpador de para-brisa, a chave de seta com o comutador dos faróis, que é de acendimento automático, tá? E aqui nós temos o nosso painel totalmente analógico, com essa telinha apenas no centro, que é digital. Então aqui nós temos contagiros, o velocímetro, e aqui nós temos informações como média de consumo, o nível de combustível que você tem no tanque. Aí nós temos aqui o odômetro, que você pode mexer por aqui, olha, tá no odômetro, aqui trip A, trip B, e aí volta para o odômetro. E a autonomia, para você mexer outros comandos, você tem aqui do lado, olha, você tem este botão aqui, que é uma janelinha, tá? E aí você vai clicando aqui e você tem outras funções ali do painel. Por exemplo, você pode tirar a informação ali do econômetro, você tem velocidade média, você tem horas de direção, você tem aqui o seu odômetro parcial e aqui você tem o econômetro com a média de combustível. Um painel bastante simples. Aqui nós temos ajuste eletrônico do facho dos faróis, para você ligar e desligar o controle de tração e de estabilidade, e aqui para você desligar os sensores traseiros, certo? Retrovisor não é fotocromático, retrovisor simples. E aqui nós temos o plafond de luzes. Aqui nós não temos iluminação no para-sol com espelhinho, mas temos o espelhinho, que é importante, né? Então nós temos aqui somente esses detalhes. Um para-sol inclusive bem grande, viu? Eu achei ele bem legal, porque ele tapa bastante do sol aqui quando você deixa.
né? Então ele ajuda bastante para você ter uma boa visualização. E é isso. Nissan Versa é exatamente isso, um carro simples, mas um carro bastante completo. E agora vamos acelerar ele, porque eu vou te contar como é que este carro anda. E a posição de dirigir que você vai encontrar aqui no Versa Sense é exatamente a mesma posição que você vai encontrar nas versões Advance e também na Exclusive. Isso porque a Nissan trouxe para esses carros os bancos Zero Gravity. Sim, é uma tecnologia que a Nissan trouxe de bancos que apoiam de fato muito bem tanto as costas quanto as pernas, e o apoio deles de fato é tão bom que é aquele banco que você vai dirigir por longas horas e você não vai se cansar. Então, você tem aqui de fato bancos muito bons aqui no Nissan Versa, que são os mesmos bancos inclusive que equipam o Nissan Kicks, tá? Isso não muda muita coisa, até porque se você colocar numa analogia, o Versa nada mais é do que o sedã do Kicks. Então isso não muda em absolutamente nada, tanto para um carro quanto para o outro. Aqui nós temos todos os ajustes mecânicos, então ajuste de encosto, ajuste de altura do banco e também o ajuste de distância do assento. Você tem todos eles disponíveis aqui, e também você vai ter ajuste de altura e de profundidade do volante, o que ajuda bastante para você na hora de encontrar uma boa posição para dirigir, sem contar que você tem também aqui o ajuste de altura do cinto de segurança. O único senão aqui do Versa é que este apoio de braço, ele é bom, ok, ele vai atender, mas isso pode complicar um pouco pessoas de estatura um pouco maior, tá? Se você é um pouco mais baixo, eu tenho 1,90 m de altura, você vai ter aqui o ajuste já bem alto. Então esse ajuste poderia ser um pouquinho mais baixo para melhorar o conforto aqui. Pessoas de menor estatura, como são menores efetivamente, aqui ficariam melhor porque coloca o braço aqui e aí o braço não vai ficar com o ombro levantado aqui, como está no meu caso, né? Já de um jeito que não é incômodo, mas não é totalmente confortável. Então esse daqui é um ponto que tem que ser visto nesse carro para você que é um cara alto, assim como eu sou. Agora, andando nesse carro, bom, não tem segredo, né? Zero dor de cabeça, porque esse daqui é um motor 1.6 que você já conhece, que entrega 113 cavalos de potência quando abastecido com etanol e 15,3 kgfm de torque, e 110 cavalos de potência quando abastecido com gasolina e 15,2 kgfm de torque. O câmbio segue o mesmo CVT que você já conhece, com uma pequena alteração. Na versão anterior, né, na geração anterior do Versa, o câmbio ele era dado como 0 marchas, isso porque ele era totalmente, continuamente variável, como é a premissa do CVT. E aqui ele traz a simulação de 6 marchas, então você andando nesse carro, você vai notar que as mudanças de marcha ocorrem e não igual ao Versa de antiga geração, que quando você pisava no acelerador, ele subia todo o giro e ficava aquele barulhão dentro da cabine até que ele encontrasse a melhor rotação para a velocidade que você estava, tá? Então aqui você tem um câmbio que ele simula, então ele vai chegar num certo nível de giro, ele vai mudar a marcha e por aí vai, ele vai simulando essas mudanças, tá? Isso traz mais conforto também sonoro dentro da cabine, isso é bem importante dizer, porque justamente você não vai ter aquele barulhão e aquela aceleração forte, né, do motor até que ele busque efetivamente a rotação dentro da marcha desejada. Então aqui isso é um ponto que ficou bem melhor no Versa Sense. Outro ponto que eu tenho que destacar aqui é que, embora ele não tenha aqui a central multimídia, ele tenha somente este rádio, ele tem Bluetooth, funciona super bem, né? O carro tem tudo que você precisa aqui. E você tem aqui sensor de estacionamento, somente, tá? Então esse é um ponto também que, se você busca um carro um pouquinho mais de tecnologia e não quer gastar no aftermarket para ter uma central multimídia, é interessante você partir para a versão Advance, que já traz isso. Em contrapartida, todas as versões do Versa já trazem chave presencial, botão de partida. Então você tem aqui um carro de fato, dentro dos carros de entrada, um dos mais completos do segmento, tá? E isso é bem legal também de falar,
Aqui, embora a gente não tenha ar-condicionado digital, nada disso, ele é um dos carros mais completos e seguros também, porque aqui nós temos 6 airbags e isso também é bacana. E somente isso, tá? Nós temos aqui controle de tração e estabilidade, temos aqui o assistente de partida em rampa e os 6 airbags, mas nada além disso, porque de fato, como ele é a versão de entrada, ele não vai trazer aqui uma série de outros recursos, como por exemplo o assistente de colisão, que está presente somente na versão Exclusive, tá? E ele é um carro que anda muito liso, né? Porque como o motor dele é aspirado, ele é um carro muito plano para andar, ele não tem uma curva de torque acentuada que você vai encostar o pé no acelerador e já vai ter todo o torque disponível, nada disso. Você tem aqui uma aceleração bastante constante e, consequentemente, isso ajuda também no seu conforto e também no consumo de combustível. Isso porque o Compete indica que este carro aqui faz 7,6 em trajeto urbano, abastecido com etanol, que é o combustível que eu estou utilizando, e 10,2 km por litro em trajeto rodoviário. Quer saber a minha média? Te falo, tá aqui, olha, 7,8 km por litro, ou seja, eu estou dentro da média que o Compete indica, o que é também um ponto bastante interessante, porém a sua autonomia vai ser um pouco reduzida por conta do tamanho do tanque, que ele tem apenas 41 litros de capacidade. Então você tem uma autonomia boa de fato, porque o carro é bastante econômico, mas a sua autonomia fica reduzida justamente por conta do tamanho do tanque, e isso acaba sendo um complicador para quem anda por um trajeto muito longo, né? Então isso daí pode ser um ponto a ser ponderado também. Mas é um carro gostoso de guiar, suspensão muito bem acertada. A Nissan fez um trabalho aqui de aprimoramento da suspensão, que ela filtra muito bem aqui as irregularidades do asfalto e ela entrega conforto na medida. Então você tem aqui um carro muito gostoso de fato de utilizar no seu dia a dia. Ponto interessante deste carro: ele tem luz diurna, não é luz diurna em LED, é luz diurna halógena, porém a luz diurna está aqui e nós temos o acendimento automático dos faróis também. Não temos o limpador de para-brisa automático efetivamente, aliás, creio eu que em nenhuma versão o limpador de para-brisa automático está disponível, mas nós temos aqui o acendimento automático. Então, de fato, como eu falei, é um dos carros mais completos dentro do segmento de entrada, né, que nós temos entre os sedãs aqui. E isso é um ponto bem legal que nós temos. De resto, um carro muito confortável, um carro bom de andar, de fato, com um consumo bem coerente, e isso faz toda a diferença se você busca um carro de mecânica bastante confiável e, claro, com economia de combustível e conforto. Esse daqui pode ser uma boa escolha para você colocar na sua garagem, dentro das possibilidades que você busca. Se você não quer investir tanto num carro mais caro, você tem o Nissan Versa com um bom pacote de equipamentos, justamente para que você tenha aqui um carro muito completo já dentro dessa versão de entrada que é a Sense. Mas afinal de contas, para quem é o Nissan Versa nessa versão Sense, que é a versão de entrada? Bom, se você está procurando um carro espaçoso, com um bom porta-malas, bem equipado, com uma mecânica robusta, econômico e ainda com uma excelente suspensão, o Nissan Versa de cara já é para você. Agora, nessa versão Sense, bom, se você é frotista, se você está em busca de um carro, mas não faz questão de ter, por exemplo, uma central multimídia e outros equipamentos, até porque ele já tem um bom nível de segurança, com 6 airbags, controle de tração e de estabilidade, o Versa também é uma excelente opção para você que busca um carro muito completo desde a sua versão de entrada, mas que você não quer desembolsar tanto dinheiro assim. Esse daqui é o Nissan Versa 2023 na versão Sense. E se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e também no TikTok, @MotorDriverBR. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.